A gente vai fazer um portão hoje, começando aqui pelo projeto, né, que é o modelo dele, tá? A gente já deixa tudo aqui no jeito, todos os detalhes, né, pra não ter falha. Beleza? Então vamos lá pro corte, vamos ver o material que vai ser usado. Vamos começar pela caixa, que são a caixa do portão. Esse aqui é o requadro, tubo de 50 por 100 com travas. Aqui está o perfil, que é o travessão, a travessa do social e o requadro do portão social. Esses aqui é as réguas e as travessas que vão atrás do desenho. Tubo de 2 por 1. E essa é a chapa que a gente vai usar do preenchimento, Y335. E aí, para prender o Y335, a gente vai usar aqui o perfil 50018. E aí no 50018 a gente vai usar também o tubo 4003. Eles se encaixam, tá? Eles se encaixam dessa maneira. E aqui nesse espacinho aqui a gente encaixa o lambril e rebita ele aqui, tá? Então esse é o material que a gente vai usar agora no corte desse portão. Continuando agora, já cortei os perfis, né? Aqui a gente tá com as larguras do quadro, as duas larguras, as duas alturas, as travessas atrás da chapa, travessa do social, 50018 e as tampinhas. Falta aqui só o tubinho, né, o 4003 para cortar. Ali a gente já tá com o social cortado, né, que é o D069, né, as larguras e as alturas. O meu método de cortar esse portão, sempre corto praticamente tudo de uma só vez, né? Esse portão é um portão que vai ter bandeira, então eu já fiz aqui os cálculos, tá vendo? A medida da caixa, largura da folha, altura da folha, a chapa que a gente vai usar, o ponto de giro que eu coloco no meio. Então na hora de cortar, eu corto largura, corto a altura, as larguras e a altura, depois corto o portão social, né? Corto a travessa, já corto os cliques, né? Que é os 50018, já deixo tudo no jeito para iniciar a parte de usinagem aqui e fechar o quadro. Agora na hora da usinagem aqui, a gente faz o seguinte: normalmente esses tubos aqui, por ele ser longo, às vezes ele vem um pouco fora de esquadro. E aí o que eu faço? Deixa eu pegar um esquadro aqui para você ver. Tá vendo, ó? Ele tá um pouquinho fora de esquadro o tubo. Você deita ele ali no corte da máquina, ele não apoia 100%. E aí se você pegar e fechar o quadro com ele dessa maneira aqui, você vai ter problema na hora de fechar o quadro. Os graus não vão fechar direito. O que eu faço? Eu limo essa quina do grau aqui. Eu limo aqui e faço uma pequena meia lua aqui, bem pequenininha, com uns 2 milímetros aqui, porque na hora que o quadro vir e encostar, eu fecho ele 100% aqui na cantoneira. Então a gente encaixa a cantoneira, ela vai encostar nas pontinhas, e aqui, porque desse jeito que tá aqui, a cantoneira não encosta 100%, as pontas não encosta, né, e o grau acaba ficando aberto aqui dos lados. Então se você limar aqui, tanto aqui quanto lá na altura, o grau fecha 100%. E aí a gente bate as cantoneiras e ainda rebita a cantoneira aqui por baixo com 2 rebites. E aí você fica com o portão mais travado e não vai te dar problema nem ficar rangendo as cantoneiras, que é uma coisa que é comum
acontecer nos portões, tá? Então daqui a pouco eu volto com a parte de usinagem aí, que é a parte agora da fixação das travessas do portão aqui, né, dos L's de conexão e do ponto de giro. Agora aqui já definimos aqui o social. Aqui na empresa aqui a gente tem um gabarito para o social, né? Que a medida padrão do nosso social é 1 metro. Então a gente tem esse gabarito, a gente encaixa ele aqui, já marca ali social, que é 1 metro. Aí a gente vem e monta as conexões, né? Que nem aqui. Nesse caso aqui, esse portão ele é todo fechado. E aí a conexão aqui eu coloquei no meio, porque aqui eu ainda vou vir com o tubinho 4003, que eu vou encostar, no caso desse lado aqui, eu vou encostar na régua aqui, que vai ser o que vai jogar a chapa aqui para frente para dar o alinhamento na frente do portão. Eu poderia pegar só essa travessa e jogar ela aqui para frente também, mas eu optei em manter assim, porque aí eu colocando o outro tubo aqui dá mais um reforço nesse sentido aqui na travessa. Então eu peguei a medida da folha aqui, da parte fixa do portão daqui até lá e dividi, que deu 69 no meio da travessa. Aí vim com o gabarito, né? Vim com o gabarito aqui e marquei no centro dele, tá? E coloquei com os parafusos brocantes. Então aqui essa parte já de usinagem das travessas já estão, tá certo? Agora a gente vai para a parte do ponto de giro. Lembrando que o meu portão, ele bate no travessão. Ele não vai embaixo do travessão, como tem bastante aí por aí. Agora aqui eu tô com a altura do portão. A altura desse portão da folha é 2,40. Eu coloco o ponto de giro aqui no meio da folha, certo? Tem alguns casos, grande maioria dos serralheiros fazem 10 centímetros abaixo do meio. Eu gosto de fazer no meio do portão. Então, a folha tem 2,40. Então, o ponto de giro no meio. O que eu estava falando antes, do ponto de giro, quando o portão passa embaixo ou ele encosta no travessão. Quando ele passa embaixo do travessão, o ponto de giro vai no meio, né? Quando ele bate no travessão, o ponto de giro ele é para cá, puxado para cá. Dá mais ou menos daqui no centro aqui, 2,5 centímetros, tá? Aqui a gente usa o kit da Josec, tá? Não é propaganda, mas é o kit que a gente gosta de usar. A gente usa o kit da Josec, tá vendo? Então a gente já tem um gabarito já pro ponto de giro. Então eu alinho aqui os pontos aqui, né? Deixa a chapinha alinhada certinho, venho e marco os furos. Aqui eu furo com a broca de 5,32, que dá 4 milímetros. E aqui eu faço o furo com a broca de 5/8, que é a broca do ponto de giro aqui, que é a espessura do ponto de giro, que é de 5/8, é um ponto de giro mais grosso, né? Igual esse aqui, ó. Aqui já tá montado, dá pra você ver, tá vendo? O ponto de giro mais grosso. Então, se o portão fosse passar embaixo do ponto de giro, do travessão, o ponto de giro estaria para cá. Como ele bate no travessão, o ponto de giro tá para cá, certo? Esse aqui já tá um portão que já tá pronto. Esse aqui é um portão que tá para sair. O cliente tá aguardando a liberação do cliente lá pra gente poder instalar e colocar alguns ajustes nele que falta aqui. Esse aqui é um portão social de correr, ele tá andando sozinho porque a gente tem uma inclinação aqui no piso. Isso mostra como ele tá bem levinho aí para correr. Daqui a pouco eu volto com o ponto de giro já colocado. E depois a parte de macho-cunha aqui também, como é que eu faço aqui também. Agora eu vou explicar para vocês como é que coloca o ponto de giro.
Eu já fiz a furação aqui, né? Furação com a broca de 72, com a broca de 3/8. Na verdade, não é nem a broca de 3/8, eu uso uma broca escalonada até dar o diâmetro que eu preciso para o furo do corrigir. E para colocar ele aqui é bem simples. A gente joga ele aqui dentro, coloca o dedo aqui e vai jogando ele pro lado. Chegou aqui, você sentiu ele? Aí chegou um pouquinho, acerta lá dentro, né, na porta, o ponto de giro, vem por baixo. Coloca, ele está colocado aqui. A gente só centraliza agora com os rebites. Põe o rebite. Aí eu coloquei os rebites centralizados já, aperto de novo e o rebite está no lugar. Eu gosto de rebitar da seguinte maneira, do meio para as pontas. Às vezes essa chapinha aqui, essa veio até bem reta assim, ó, né? Tá bem alinhadinha, se vocês olharem, tá vendo? Mas às vezes ela vem meio tortinha. Então eu gosto de pegar para rebitar do meio para as pontas e aí fica uma fixação mais estável aí, tá bom? Daqui a pouco eu volto aí com a montagem dos machicunha e depois do corte da caixa e usinagem da caixa também. Voltando no vídeo aqui, eu esqueci de falar uma coisa muito importante que muitas pessoas não sabem, que é tirar a rebarba, né? As rebarbas que fica depois do corte, né? Eu uso para tirar a rebarba uma lâmina de estilete, só que eu não uso o lado que corta, eu uso o outro lado. Como que eu faço? Aqui, ó, eu encosto ela aqui, inclino só um pouquinho, tá? Inclino só um pouquinho e passo, ó. Tá vendo? Sem deitar ela muito. Aí empurra a rebarba pra cá, vem de novo, ó. Ó. Tá vendo a rebarba ali? Por quê? Por que que você não pode inclinar muito? Se você inclinar muito, você vai invadir a área da pintura aqui. E na hora que você fechar o grau aqui, vai ficar aquela marca do alumínio aqui. Fica feio pra caramba, tá? Então, ele inclina só um pouquinho e vem, ó. Ó. Nesses... Tá vendo? Eu deslizo ele pra frente e deslizo a lâmina ao mesmo tempo, ó. E aí a rebarba sai. Aqui, ó, a mesma coisa que eu tô com uma mão só. Aqui você já pode inclinar um pouquinho mais na ponta do grau aqui, ó. Tá vendo? Ó. E aí você tira ela, passou o dedo, não sentiu a rebarba, tá certo. Aqui eu já tinha tirado. Aqui eu já tinha tirado também, falta tirar aqui na ponta aqui que eu deixei para quando for gravar o vídeo, ó. Mesma coisa, ó. Passo o dedo. Aqui, tá vendo? Aqui ficou um pouquinho. Tá sem. Ó. Aqui desse lado, sempre tem um lado do corte que fica menos rebarba. Nesse caso aqui, ó, esse lado praticamente não tem. Mas mesmo assim eu vou passar aqui, ó.
Ó, tá vendo? Nem um pouquinho ela saiu, ó. Ó. No vídeo pode parecer que tá bem inclinado, mas ó, não tá, ó. Tá vendo? Eu trabalho com ela aqui de ladinho, ó. Grau fechadinho, ó. Aqui embaixo tem, ó, dá até pra você ver a casca da tinta, né? Então, ó, mesma coisa, ó. Não preciso nem estar olhando para poder tirar essa rebarba, ó. Puxei ela aqui para frente, né? Ó. Rebarba saiu. Então, tá livre de rebarba. E aí, isso é a mesma coisa nesse tubo, quanto nesse tubo aqui também, no D069, que é um pouquinho maior. Mesma coisa. Se o disco tiver bem afiadinho, tá vendo? A rebarba praticamente não fica, né? Tá vendo? Aqui é só a tinta, aqui só a tinta mesmo, né? Que esse nosso disco já tá chegando perto do dia de tirar ele para afiar, né? Mas tá aqui, ó. Meio ruim a gravação aí, porque eu tô segurando o celular com uma mão e tirando a rebarba com a outra, né? Mas é isso, tá? Daqui a pouco eu volto com as cantoneiras aqui, colocando os machicunhos, né? E se você tem alguma dúvida do equipamento que a gente usa para fazer, não é nada absurdo, né? A gente tem uma máquina aqui de corte Corteza, disco de 305 milímetros, né? Se tem um disco de 300, ele já não corta o tubão num corte só, né? Aí você tem que virar a barra, virar a máquina e fazer o corte na pontinha que falta, tá? Então um disco de 305 milímetros é o ideal aí para cortar esse tubo que você corta num corte só, tá bom? Aí o corte sai mais preciso, beleza? Agora eu vou explicar para vocês como que coloca o machicunho. Se você olhar aqui, ó, no machicunho aqui, ele tem um cortinho aqui, ó. Deixa eu focar. Tá vendo esse cortinho? Tá vendo? Tem esse cortinho. Deixa eu focar. Aí. Tá vendo esse cortinho? Esse cortinho, ele tem que estar aqui, ó, sempre para baixo, certo? Ele nunca pode encaixar aqui. Tá vendo? Dessa maneira assim, ó. Ele vai encaixar na ponta do grau aqui. A cantoneira vai ficar errada. Quando você vir com outro perfil aqui, ele não vai fechar. Então, esse cortinho aqui, ele tem que estar para baixo. Então, tá aqui, eu vou encaixar ele nessa posição. Aí a gente tem a cunha, né? É uma cunha, literalmente uma cunha, tá vendo? Ela é fina na ponta e engrossa no final. Você vai vir com a cunha aqui, encaixar ela e bater com um batedor e um martelo. Vou pegar o meu aqui. Eu tenho esse batedor que eu fiz com uma chave Phillips que zoou. E aí você vai encaixar aqui e bater com um pouco de força. Eu não vou bater porque o celular tá aqui e vai cair na hora que eu bater. Como que você sabe a hora de parar de bater? Quando você vai ver que você vai batendo, o barulho vai mudar e ele vai parar de andar. Ele vai andar com um pouquinho mais de dificuldade. Você bate só mais um pouquinho, que é para ela travar de vez, e toma cuidado e vai olhando dos lados aqui do tubo para ver se ele não tá inchando, porque dependendo do jeito que você bate, ele pode inchar aqui e danificar o portão, o requadro aí do portão. Então vai batendo, travou, você para. Depois você vem embaixo, a cantoneira, lembrando do encaixezinho aqui, né? Sempre para baixo. E aí se encaixa lá, tá? Existem outras cantoneiras, existe uma da Nopla Metais lá que você faz uns furinhos lá, só que aquilo é muito complicado. Para quem está começando agora, melhor usar esse sistema aqui, que não vai ter erro. E é esse mesmo sistema é também lá no perfil do social. Feito isso daí, o que você vai fazer? Vamos dizer que você já está
cantoneiras, né? Você vai precisar agora marcar para furar, para fechar o quadro. Como que eu faço essa marcação? Aqui eu pego esse alinhamento aqui, ó, né? Quando ela está encaixada ali, esse alinhamento aqui, certo? Eu venho aqui, ela está encaixada aqui, né? Depois que você bateu, pego aqui, olha esse alinhamento e marco aqui. Pronto. Aqui, ó. Marquei. Aqui a mesma coisa, pego esse alinhamento, né? Vou pegar aqui assim e marquei também. Feito isso, eu faço 4 furos aqui. 1, 2, 3, 4. Nesses 4 furos aqui, você pode passar uma broca de 10 milímetros ou de meia polegada, que dá quase 13 milímetros, né? E antes de eu furar aqui, eu já coloco um rebite aqui e um rebite aqui. Para que vai servir esses furos? Esses furos vão servir para quando eu for fechar o quadro lá, que tiver com a cunha encaixada aqui, eu vou vir com o batedor aqui e bater, né? Por que esse risco não é mais para cá? Porque eu preciso ter espaço aqui para eu enfiar a chave aqui e bater na cunha e também bater na cantoneira para ela entrar mais na hora lá de fechar o quadro, certo? E aí isso daqui pronto vai ficar assim, igual está nesse portão aqui, ó. Tá vendo? 2 rebites e 4 furos. E aí depois que a gente fecha o quadro, se você olhar aqui em cima aqui, ó, também tem mais 2 rebites, tá? E aí o grau do portão fica, ó, bem fechadinho, tá? Olha, ó, 100%. Tá vendo? Ali você vê um branquinho ainda porque é do corte, né? Não tem jeito, mas num portão branco ele nem aparece, porque o portão ali é preto. Beleza? Depois eu volto com a montagem do quadro e a caixa, né? Acho que a gente vai cortar a caixa primeiro, fazer a usinagem e depois entra com a parte de fechar o quadro. Agora a gente vai começar a montagem da folha, né? A gente vai começar da seguinte maneira, encaixando as travessas aqui, né? Encaixando as travessas aqui no lugar delas. Uma de cada vez. Opa! Prendendo. Aí. Encaixei elas. Agora eu vou encaixar a do social. Aí tá vendo como eu deixei ali? Desse jeito é mais fácil para você fechar um quadro. Tem pessoas que colocam os machos e cunha para bater primeiro aqui embaixo. E isso aqui, cara, na hora que você vai fechar um quadro, imagina um quadro desse, você tem que encaixar todas as travessas, depois vir e encaixar os machicunha aqui, fica muito ruim para você trabalhar. Então a gente coloca os machicunha sempre na altura primeiro. Por quê? Além de tudo, quando você abrir o portão, você não vai ver aqueles furos ou os tapa-furos que a gente normalmente coloca do lado, né? Senão se ficaria embaixo, ficaria aqui. E com o tempo, esses tapa-furos, quando é embaixo, eles podem cair, né? E aí vai zoar o portão, vai ficar um negócio feio, né? Então, a princípio é isso. Daqui a pouco eu volto. Então, já encaixei as travessas, vou encaixar a social.
e vou prender. Depois que eu prender, eu vou vir aqui e encaixar as alturas aqui. Agora chegou o momento de fechar o quadro. As travessas já estão fixadas, né? Agora a gente vai encaixar as cunhas. Como que eu faço? Eu faço assim, ó. Encaixo uma aqui no meio, né? Dentro, a de dentro primeiro. A de dentro primeiro. E encaixo aqui, certo? Aí eu faço a mesma coisa do outro lado. Bato aqui um pouquinho para ela entrar e faço a mesma coisa lá do outro lado. Encaixou, entrou um pouquinho, vem com a outra aqui, bate com o martelo, ela vai ficar paralela aqui. Você vem com o batedor, bate na cantoneira até ela chegar. Depois que ela chegou, vai batendo aos poucos. Depois que ela chegou, você começa a travar. Fechei o quadro. O quadro tá fechado. Os grauzinhos, ó, perfeitinho, né? Eu esqueci de falar que quando você for fechar o quadro, olhar o ponto de giro, ele tem que estar para cima, faceado do lado de cima, que é o lado da travessa do social, tá vendo? A travessa do social, ela fica deslocada para cima, tá? Ou as travessas aqui desse portão aqui, como se fosse um portão todo aberto também, seria a mesma coisa. Travessa no meio, que é uma régua, né, de 5 por 2,5, então a travessa está no meio. Então aqui a gente tem 2,5 centímetros, que é o espaço que a gente tem aqui, ó, desse perfil, que depois ele vai aqui do lado, ó. Tá vendo? E aí ele vai aqui, aí aqui dentro a gente joga o desenho, né? Joga as chapas, se for vazado vai as réguas aqui, os tubinhos. E aí aqui por trás dele aqui a gente fixa esses tubos, né? Com parafuso, brocante ou rebite, e depois vem e coloca a tampinha, que é o 491 aqui, certo? Eu esqueci de falar das folgas. Vamos começar pela folga do portão. Você vai pegar lá a medida do vão. Na altura é a altura menos 8 centímetros. Na largura é a largura do vão, menos 34 centímetros. O travessão é a largura da folha, mais 13 centímetros que você vai cortar ele. Para fazer o social, a gente usa aqui dobradiça 70-70 ou 100-70, tá? 100 por 70. E aí na largura, a gente coloca a largura menos 1,7, tá? E na altura é essa altura aqui, né? Menos 2 centímetros. A largura é esse vão interno, menos 1,7, que dá 98,3, né? A gente já tem como padrão. Aqui eu tenho um passo a passo aqui de como a gente faz o portão, todo o cronograma, né, dele. Então vocês peguem aqui, dê um pause, dê uma olhada aí, que isso é muito bom pro final do seu portão sair perfeito. Então tá aqui, ó, tá? Agora que eu fechei, vou fechar o social, vou já fixar ele aqui, né? Já vou fixar ele com as dobradiças aqui, já vou colocar a cantoneira, já vou deixar ele pronto para começar a desenhar. Antes de eu começar a desenhar, a gente vai puxar o esquadro da folha. Puxa o esquadro da folha, deixa ela esquadrejada. Vem aqui e fura os outros rebites aqui, os outros 2 rebites nos 4 cantos, mais 8 rebites. E aí começa a desenhar ele, não tira mais ele da posição, até fixar todo o desenho, todas as chapas. A gente também tem aqui na empresa alguns gabaritos que a gente usa para poder travar o social e ele acompanhar o esquadro da folha, né? Depois que a gente coloca ele aqui, ó, o social, a gente encaixa o perfil aqui do social aqui, e ele já dá a folga
certinho, tá vendo que esse perfil aqui, que é um lambru duplo GS034, ele tem 1 centímetro exato, que é a folga que a gente precisa aqui, os 2 centímetros. Então coloca um desse embaixo e outro desse em cima, e aí o portão já entra no esquadro junto com a folha, não corre o risco dele sair, tá? Então o portão já sai daqui todo esquadrejado, bonitinho, e não tem problema. E aí esse esquadro aqui, eu só tiro ele depois que eu instalei o portão e balanceei. Por quê? Todo portão de alumínio, quando você instala ele, ele sempre dá uma leve selada no meio. Então, o que acontece? Já que ele vai selar, isso é todos, tá? Todos. 2 milímetros ali, 2 milímetros, 3 milímetros, sempre acontece. Ainda mais quando é um portão longo. Quando é um portão pequenininho, não. Mas esse aqui já é um portão de 5 metros. Pode ser que ele dê uma seladinha no meio. Então, o que a gente faz? Deixa os calços. Que aí, se selar, vai selar tudo junto. E aí, a folga aqui em cima, aqui, o alinhamento da folga, vai ficar igual. O portão não vai parecer que está desalinhado, né? Isso aqui é um macete que a gente faz aqui na empresa para poder os portões sair perfeito, né, no final também. E é coisa que a gente vai aprendendo aí no dia a dia. Beleza? Então, os grauzinhos, ó, 100% fechado. Aqui, se você olhar aqui dentro, você vai ver que tem um buraquinho bem leve, tá vendo? Por quê? É onde a gente precisou limar para ele encostar 100%, que foi o que aconteceu aqui. Tá vendo? Limei e ele encostou. Se eu não tivesse limado, provavelmente ele ia fechar aqui, né? Só que aqui nas pontinhas ia ficar aberto. Então, do jeito que tá aqui agora, depois a gente só vem, limpa, faz um acabamentinho com silicone bem pequenininho e tá tudo certo, tá? Daqui a pouco eu volto aí com a parte do desenho da folha aí. Agora eu tô fechando, batendo as cantoneiras do social, né? Lembrando sempre que esse cortinho aqui, ó, da cantoneira é sempre para baixo. Ele sempre vai encaixar assim, tá? E se você for utilizar um amorça, lembrar de sempre que for apertar aqui para bater, que ele esteja bem na pontinha aqui. Nunca coloca no meio, porque na hora que você apertar, vai amassar o tubo, tá? Aqui no social, eu também fiz a mesma coisa nesse grau aqui, ó. Dei uma limadinha aqui também para ele fechar 100% também dos lados, tá? Então daqui a pouquinho eu volto com o portão social fechado e já com as dobradiças já também no lugar. E antes de eu prender a dobradiça também vou passar mais uma dica aí para vocês. Ó, aqui fiz a marcação das cantoneiras também, da mesma maneira que eu já havia falado antes, na direção da cantoneira ali, ó, se você vê, tá vendo o alinhamento? Porque na hora que você entrar com o batedor aqui, você consegue bater tanto na cantoneira quanto na cunha. Aqui, ó, a mesma coisa, furinho no meio do tubo, tá? Lembrando que esse perfil que a gente usa é o D069 e aqui também para a travessa do portão D069. Por que D069? Porque a gente vai usar a fechadura elétrica. A fechadura elétrica, quando é no portão basculante, ela vai na travessa, não coloca no social, para você não ter que pegar aquela fechadura que abre para fora, tem que fazer aquele encaixe ali na travessa, que aquilo é horrível. Põe a fechadura aqui ao contrário e o portão vai funcionar muito bem, tá? Como ela vai, a fechadura normalmente você vai pegar ela aqui da face para cá uns 5 a 5,5, depende da fechadura, aí você vai medir lá, vai ter o gabarito, tá? E aí a gente coloca ela normalmente do chão para cima 1,5 m. No nosso canal aí a gente tem um vídeo explicando como que instala a fechadura elétrica também, tá? Só procurar aí que dá certo, beleza? Vou continuar aqui fechando o quadro do portão social. Ó, iniciei o fechamento desse quadro, mesma coisa do outro. Coloco a cunha do meio aqui, encaixo ela aqui e encaixo aqui a pontinha aqui, né, da cantoneira sem a cunha.
Aqui a mesma coisa. Depois eu venho com a cunha aqui de lado. Vou batendo com o martelinho até ela encaixar 100%. Depois que ele encaixou 100%, é só ir batendo para fechar o quadro. Tá? Vai batendo por igual e ele vai. Tô com uma mão só, é ruim, né? Mas aí antes de você bater ela toda, você encaixa lá já o outro lado. Depois você só vem rebatendo. Normalmente acontece isso aqui, ó. Ó, deixa eu focar. Tá vendo aqui, ó? O dedo fica pegando aqui, porque ela sai um pouquinho do alinhamento. Depois que você bateu, fica esperto para não bater muito e estufar aqui. Depois que você bateu, você vem com uma madeirinha bem plana e bate aqui para poder alinhar os graus. Então eu faço assim, a parte que tá alta eu apoio, vem na parte que tá baixa e bato. E a gente tem aqui um pedaço de nylon, tá vendo? Que o bom dele é o quê? Que ele não arranha o alumínio, tá vendo? Tá vendo isso aqui, ó? Só por causa do óleo, mas tá vendo? Ó? Ele não arranha o alumínio. Então eu coloco ele aqui assim, alinhado certinho. Coloco ele assim, ó, alinhado certinho no grau. E dou uma batida para ele alinhar. Mesma coisa aqui também. Dá uma batida para ele alinhar. Tá? Que aí você fica com ele 100%. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? Tá batendo. Ainda não rebati ainda o grau, né? Mas para vocês terem uma ideia, ó. Tá vendo? Então bate para alinhar. Aí você vai ter o portão bem certinho. Beleza? Vou continuar fechando. Daqui a pouco eu volto com as dobradiças. Quadro do social fechado. Agora a gente vai partir para as dobradiças. Vamos lá. A dobradiça é essa aqui, 70-70, né? O que você tem que fazer nessas dobradiças? A gente vai fixar ela no rebite. Tá vendo que eu escarrilhei aqui? Tá vendo? Afundei um pouquinho. Por quê? Se a gente colocar ela sem escarrilhar, quando o portão fechar, ela vai fazer o quê? Ela vai ficar um pouquinho aberta, porque as cabeças dos rebites vão ficar pegando uma na outra e vai ficar forçando a dobradiça e o portão. O portão, sempre que você fechar o social, ele vai querer abrir sozinho, porque vai estar dando pressão, vai estar dando mola. Vai estar dando mola, que é o que a gente fala que acontece. Agora aqui, ó, para vocês verem melhor, o rebite que deixa eu focar aqui, ó, o rebite que eu escarrilhei e o outro do lado. Tá vendo, ó? Ele tá falhando aqui o foco aqui. Deixa eu ir mais perto aqui pra ver. Acho que a iluminação não tá ajudando muito aqui. Aí. Tá vendo, ó? O que eu escarrilhei, ele ficou mais baixo e o outro ficou mais alto. Então isso faz, ele estando mais alto, você imagina que vai estar alto esse aqui e alto o outro. Então ela vai ficar forçando. Então a gente sempre faz isso aqui, que é escarrilhar ela para afundar um pouquinho o rebaixo dela aí, tá bom? E aí eu coloco uma dobradiça nessa altura aqui, a outra no meio e a outra lá em cima na altura de 0,69 lá também, que é 7,5 cm para cima. E aí vou prender o social, prender os cliques e depois vamos fazer a caixa do portão para depois começar a desenhar ele aí. O portão social tá no lugar. Os tubinhos que eu falei tá no lugar também, 4003. Tá vendo? A gente prende ele com parafuso brocante aqui na travessa, tá? E nesse portão a gente tem 4 travessas, 1, 2, 3, 4, mais a social. E aqui o tubinho tá fixo no 50018. Tá vendo? O parafuso brocante travando o tubinho. E aí agora eu vou cortar as chapas para poder encaixar aqui. Aí a chapa fica dessa maneira. Aqui nesse espacinho aqui a gente vai pôr uma cantoneira, um L aqui, né? E essa chapa é um sistema de macho e fêmea, né? Então aqui nesse cantinho aqui
Aqui nesse cantinho a gente vai pôr um parafuso brocante, aí vem com a outra chapa e encaixa. Só que entre uma chapa e outra ainda, aqui nessa cavidade, a gente passa uma tira de silicone, que aí vai de fora a fora, tá? Então, fica dessa maneira. Aí aqui tá o calço que eu falei, para dividir a folga, tanto aqui quanto lá em cima. Aqui a gente colocou uma cantoneira de 1 polegada com uma espuminha adesiva, para na hora que fechar o social não bater seco, tá? Então aqui já tá pronto para a gente começar a desenhar. Aqui a gente tem as caixas do portão, já tá cortada, né? Aqui é onde vai o travessão, que é o D069, que no caso aqui ele tem 7,5 por 3,8, e aqui é a cavidade da roldana do kit, né? Onde ela vai vir aqui a roldana do cabo de aço. Desse lado aqui, onde a gente vai pôr o suporte, isso aqui daqui a pouquinho eu vou montar e vou mostrar como é que fica ela montada. Tá bom? Então já já a gente volta. Vamos lá, as caixas já estão prontas, né? No caso desse portão aqui, ele vai ter uma bandeira aqui na frente, né? E a folha vai estar daqui para baixo. Por isso esse suporte está deslocado assim. Se não tivesse a bandeira, esse suporte ia estar daqui para baixo 1 centímetro, tá? Então, o que eu fiz aqui? Coloquei a roldana do cabo de aço, presa com esses 2 parafusos. Parafuso cabeça chata. Escarrilhei aqui embaixo. Fixei. Aqui a gente passou uma escovinha 5x10. Nesse kit da Josec não vem. E é uma pena não mandar. E a gente passa a escovinha, aperta as pontinhas aqui para ela não sair mais. Para travar. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu cortei, interrompi a tampa. Aqui ó, na medida de 43 centímetros. Daqui. Aqui. E aí prendi ela aqui ó, com 1, 2, 3, 4, 5 parafusos. Além desses parafusos que eles estão prendendo aqui na caixa aqui do portão, ele tem esse reforço aqui ó, que é um baguetezinho da linha 25. Por quê? O portão, conforme vai passando o tempo, ele acaba desregulando o fim de curso. E ele começa a subir até o final e passar. E aí quando ele sobe, ele força todo esse conjunto aqui. E aí, bem nessa usinagem aqui, ó, ele quebra. Então a gente coloca esse reforço para não quebrar, né? E depois que a gente começou a fazer isso, não tivemos mais problemas de quebrar. E ele quebra porque o motor está desregulado, né? E às vezes o cliente não liga, não avisa, não pede uma manutenção preventiva. E a gente aí acaba quebrando depois que ele liga e vem falar, né? Ah, mas quebrou, não sei o quê. E é bem complicado isso daí, tá? Mas então sempre que você fizer, coloque esse reforço aqui. A roldana, ela fica aqui, ó, de cima para baixo, 1 centímetro, tá? E aí aqui a gente faz esse cavalete aqui, ó, de apoio. Então quando joga o peso aqui, ele apoia em cima do alumínio e a roldana não fica forçando aí. Tá? Os suportes aqui estão presos com parafuso de 1/4 e porca de 1/4. Só que esse suporte que é virado para o lado da escovinha, a gente faz esse parafuso passante também, ó, olha ali, ó. Tá vendo? Por quê? Mesma coisa, o motor desregula. Tá passando, ele vai forçando, vai forçando, vai forçando, e uma hora essa abinha aqui que segura o parafuso quebra. Então esses dois da ponta aqui é bom fazer passante. Tá? Aqui são 2 motores, esse portão. E aí no kit não vem 2 suportes desse, vem só um. Então a gente coloca um curvo aqui e um reto aqui, né, para poder dar os 2 motores. E entre um e o outro, 1,5 m, tá? Porque normalmente o motor do portão tem 1,40 m. Para fixação das caixas, a gente faz esses furos aqui, ó. 2 furos aqui
um furo aqui e 2 furos lá. Eu puxo 30 centímetros da ponta e furo. Ali é a mesma coisa. Isso aqui no caso aqui, deixei o ajudante fazendo pra mim, ele furou errado. A gente vai ter que fazer mais 2 pra baixo, porque não vai ter acesso nele lá com a tampa. Quando eu tirar a tampa, tá vendo? A tampa é interrompida. Quando tirar ela, o furo não vai estar no lugar certo, tá? Agora é só embalar o braço. Como que eu faço o cálculo do braço? É a medida da folha menos 72%, e aí vai dar o tamanho da barra. E aí você faz o furo nela. Puxa aqui da ponta aqui 1 centímetro, faz um furo de meia. Puxa o 1 centímetro daqui da ponta para dentro, faz um furo de meia. Aí vai dar o braço certinho. A orelhinha aqui a gente fixa ela com os próprios parafusos que vem no kit, né? O braço, como a gente que corta aqui, ele não vem pintado de branco, eu também não pinto, porque ele acaba descascando, tá? E aí tá feito. Agora a gente vai desenhar o portão. As caixas estão prontas, embalar e guardar. As chapas estão cortadas, né? Estão todas cortadas, do portão social também. E agora eu já iniciei a fixação dela. Aqui veio com parafuso brocante, em cada travessa. Tá, e agora eu venho encaixando uma chapa e prendendo. Aí aqui nesse canalzinho aqui, ó, a gente vai passar uma tira de silicone bem rasa, quer ver? Ó, tira de silicone bem rasa, que eu tô com a mão só. E tá ruim pra passar. E aí passa de fora a fora. E aí encaixa a próxima chapa. Beleza? Daqui a pouquinho eu volto com o portão fechado. Folha do portão montada. Os lambris tudo no lugar. Tudo fixado. Silicone entre as chapas. Portãozão bem grande. Vamos ver como que ele ficou por baixo aqui. Tá vendo? Agora a gente vai pôr só os acabamentos, as cantoneiras, que vai vir aqui arrematando. Deixa eu pegar um exemplo aqui para vocês verem. Aqui, ó. Vai vir fazendo o arremate. Tá vendo que aqui eu deixei já uma folguinha do tubo 4003 no jeito para entrar com a cantoneira ali, ó. E aí vai ficar o acabamentinho, ó, perfeito. Aí você vem, passa uma tira de silicone, cola, vem por baixo e prende aí com o parafuso brocante. Aí o portão fica acabadinho. Tá certo? E esse foi o vídeo. Quem gostou aí, curte, compartilha. Se tiver alguma dúvida ainda, tá? Só mandar aí nos comentários aí que eu respondo. Só para finalizar, a caixa de contrapeso desse portão, você pode fazer ela da medida daqui debaixo do ponto de giro até aqui embaixo na folha. Existem as caixas de contrapeso padrão, só que você pode fazer. Aqui na firma a gente faz elas com as pontas de tubo aqui, né? Que sobram. Então a gente pega e corta do tamanho e aproveita para fazer a caixa de contrapeso. Beleza? Esse foi mais um vídeo. Precisou de alguma coisa aí? Dá um toque pra gente.